Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, na apresentação de hoje vamos falar daquela medida provisória MP 946 que acabou com o fundo PIS/PASEP. Nós gravamos um vídeo quando da publicação dessa medida provisória e aí surgiram alguns questionamentos que nós vamos dirimi-los na apresentação de hoje. Logo de início, é importante entendermos o seguinte: o fundo PIS/PASEP, que foi extinto pela medida provisória 946, ele é diferente do abono salarial. Aquele abono que é pago anualmente para trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos que ganham até 2 salários mínimos. Então, é importante a gente dar esse relevo a fim de que vocês compreendam a diferença entre os dois institutos. O fundo PIS/PASEP é uma coisa, o abono salarial do PIS/PASEP é outra coisa totalmente diferente. Primeiro, porque o fundo PIS/PASEP ele foi criado pela Lei Complementar número 26 de 11 de setembro de 1975. Esse fundo ele foi extinto pela medida provisória 946. Entretanto, ele é diferente do abono salarial. O abono salarial ele está previsto no inciso 2 do artigo 7º e inciso 4 do artigo 201 e o artigo 239 da Constituição Federal. Tem a sua regulamentação no artigo 9 da Lei número 7998, de 11 de janeiro de 1990. Existem outros decretos que regulamentam o abono anual, o abono salarial pago, repito, a trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos que ganham até 2 salários mínimos por mês, mas a sua previsão de fato está aqui no inciso 2, artigo 7 da Constituição Federal e no inciso 4º do artigo 201 e tem também a sua menção lá no artigo 239, todos da Constituição Federal, bem como a sua regulamentação no artigo 9º da Lei número 7.998, de 11 de janeiro de 1990. Daí para cá tivemos outros decretos que regulamentaram o pagamento do abono salarial. Então, inicialmente, é bom que se ressalte essa diferença, essa distinção entre os dois institutos. O fundo PIS/PASEP é uma coisa, o abono salarial, aquele abono anual que vocês recebem todos os anos, é outra coisa totalmente diferente. Vejamos. Os objetivos originais, quando da criação do PIS e do PASEP, eram integrar o empregado na vida e no desenvolvimento das empresas e, com isso, assegurar ao empregado e ao servidor público a formação de um patrimônio individual. Isto porque nós tínhamos os empresários, as empresas sempre enriquecendo, aumentando o seu patrimônio, e os servidores públicos e os empregados, os trabalhadores da iniciativa privada, não evoluía economicamente. Então, as empresas ficando cada vez mais ricas e os trabalhadores, que são os verdadeiros responsáveis pelo enriquecimento dos empresários, permaneciam pobres. Então, veio o legislador e disse: olha, vamos criar um fundo para que as empresas depositem uma quantia nesse fundo e isto será dividido no sentido dos empregados e dos servidores públicos ter também o seu patrimônio individual de forma
progressiva. Com isto, o legislador estimula o trabalhador a ter o quê? Uma poupança, formar aqui o seu patrimônio individual, no sentido de corrigir distorções, diferenças, aquilo que eu disse anteriormente, as empresas e os empresários enriquecendo cada vez mais e os trabalhadores continuando na pobreza, de forma estatizada, sem ver uma evolução patrimonial. Então nós tínhamos, por evidente, aqui uma distorção muito grande entre os trabalhadores e os empresários. Então cria-se o fundo PIS/PASEP no sentido de formar um patrimônio para os trabalhadores, para os empregados e servidores públicos, estimula esses empregados e servidores a formar uma poupança e com isso nós tínhamos aqui uma distribuição de renda, o que é uma reivindicação antiga de todos os trabalhadores. Por quê? As pessoas trabalham, enriquecem os empresários e continuam pobres. Nós temos uma distorção muito grande, uma pequena camada da população brasileira é muito rica e aqui abaixo, na base da pirâmide, nós temos pessoas vivendo na extrema pobreza. A utilização dos recursos acumulados em favor do desenvolvimento econômico-social desses trabalhadores, tudo bem? Isto tudo antes da Constituição de 1988. Porque em 5 de outubro de 1988 nós tivemos a promulgação da nova Constituição, ou seja, a Constituição Federal atual. E essa Constituição cidadã trouxe significativas mudanças para os trabalhadores, no sentido de criar direitos individuais dos trabalhadores e proteger esses trabalhadores. Então, com isso, nós temos que, desde 1989, as contas individuais do fundo PIS/PASEP, repito, diferente aqui do abono anual, não recebem mais depósitos. Aqueles depósitos que eram feitos referentes à distribuição de cotas resultantes das contribuições PIS/PASEP que eu mencionei anteriormente. Os empregadores, as empresas, os empresários depositavam valores nesse fundo para posteriormente ser distribuído em forma de cotas para os empregados da iniciativa privada e dos servidores públicos. Isto antes da Constituição, é bom que se ressalte. Com a nova Constituição, nós temos o artigo 239 que alterou a destinação dos recursos obtidos com as contribuições PIS/PASEP, essas contribuições feitas pelas empresas que passaram a ser alocados esses recursos para o custeio do programa do seguro-desemprego, do abono salarial e o financiamento de programas de desenvolvimento econômico pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Então, ao invés desses valores serem depositados pelas empresas para o fundo PIS/PASEP, passaram a ter outra destinação. E é dentro dessa nova destinação que nós temos aqui o abono do PIS/PASEP. Vejam que não é mais o fundo PIS/PASEP. O abono do PIS/PASEP, repito, aquele abono anual que vocês recebem todos os anos, são agora administrados pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador. A Constituição Federal criou o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que administra tanto o abono PIS/PASEP, bem como o seguro-desemprego como forma de proteção ao trabalhador. E tudo isso, tanto o seguro-desemprego, bem como o abono salarial, o abono anual do PIS/PASEP, ele é administrado pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, conhecido como CODEFAT.
atualmente vinculado ao Ministério da Economia. Todas essas informações ficarão disponíveis em um link na descrição deste vídeo. Quem tem direito ao PIS/PASEP, ao fundo PIS/PASEP? Muitas pessoas têm direito e não foram sacar os valores depositados no fundo PIS/PASEP. Em outros casos, os titulares de cotas do fundo PIS/PASEP já morreram e os seus dependentes, os herdeiros, também não foram procurar esses valores. Tanto é verdade que o governo atual acaba de pegar esses valores e transferi-los para o FGTS, a fim de que possa permitir novos saques. Esses valores estão esquecidos pelos verdadeiros donos, pessoas que não foram atrás desses valores. Então preste atenção aqui. Quem tem direito? Trabalhadores inscritos até 4 de outubro de 1988. Por quê? Em 5 de outubro nós tivemos a promulgação da Constituição Federal atual, que, como vocês viram anteriormente, alterou essa parte da legislação e deu nova destinação aos valores a serem depositados no fundo PIS/PASEP. Passaram a ser depositados lá no Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, os empresários, ao invés de depositar lá no fundo PIS/PASEP para depois haver a distribuição em forma de cotas para os empregados da iniciativa privada e os servidores públicos, isto mudou. Foi para o FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, que agora administra o seguro-desemprego e o abono salarial pago todos os anos a esses trabalhadores. Então, os trabalhadores inscritos até 4 de outubro de 1988 e que ainda não resgataram, preste atenção aqui, são milhares, seus saldos podem ter direito aos saques de suas contas individuais, as cotas lá do fundo PIS/PASEP, diferente do abono salarial pago todos os anos aos trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos. Essas informações são do Tesouro Nacional e eu vou deixar disponível também em um link na descrição deste vídeo. Atenção, diz eles, quem foi inscrito após 4 de outubro de 1988 não possui valores de cotas para resgate. Muitas pessoas me perguntam, Walter, comecei a trabalhar em 1990, 1998, não tem direito. Por quê? Essas pessoas fazem jus ao abono salarial anual e não às cotas PIS/PASEP. Só tem direito às cotas quem foi inscrito ou no PIS ou no PASEP até 4 de outubro de 1988. Vamos adiante. Quem pode sacar os valores das cotas do fundo PIS/PASEP? Todos os inscritos que têm, evidentemente, saldo em suas contas, independentemente de idade ou qualquer requisito. Teve saldo, você pode sacar, mesmo sendo herdeiro ou dependente do verdadeiro titular. Então é importante que vocês façam essa consulta. E como que eu sei se eu tenho direito à cota do PIS/PASEP? Sou herdeiro ou até sou o verdadeiro titular? Preste atenção aqui. Como saber se tenho saldo e quais os documentos necessários para efetuar o saque? Pessoal, são milhares de pessoas que têm esse direito e não sabe. Basta vocês consultarem o site das instituições. Observe aqui, no caso do PIS, trabalhadores da iniciativa privada, quem paga essas cotas do PIS é a Caixa Econômica Federal. Para trabalhadores da iniciativa privada, quem paga as cotas do PIS é a Caixa Econômica Federal. Eu vou deixar o endereço em um link na descrição do vídeo para que vocês façam a consulta individual. PIS/PASEP, destinado a servidores públicos. Quem paga? Banco do Brasil. O link está na descrição deste vídeo. Importante, observe aqui. Faça sua consulta pelo seu número do NIS
inscrição PIS/PASEP, a consulta pelo CPF também é possível, mas nem todos os cotistas estão cadastrados pelo CPF. Por isso que é importante que você tenha o seu NIS. Caso haja saldo e você esteja numa das condições previstas para saque, dirija-se ao banco correspondente, Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, com os documentos necessários. Se for PIS, dirija-se à Caixa Econômica. Se for PASEP, ao Banco do Brasil. Tudo isso está disponível em um link na descrição deste vídeo. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.